Fala, gente rica, como é que vocês estão, doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar das ações do grupo Renova, a pedido do nosso amigo inscrito Fernando, que falou assim: doido, fala do quarto tri da Renova. Então vamos trazer aqui. Tem outras sugestões de vídeos que eu estou devendo, né? Tem IMC, que é a 63, que teve uma queda acentuada aí na última semana, né? Tem também vídeo da Zamp aí, mas calma, doido. Na medida do possível, eu vou atendendo a cada um. Os números da Renova, no meu ponto de vista, foram satisfatórios. A companhia conseguiu reverter o prejuízo do trimestre anterior. Vamos abordar esses números aí. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de Renova, doido! Como de praxe, lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos. Trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Pelo amor de Jesus Cristo, não vá comprar ações da Renova só porque está vendo este vídeo aqui, doido. Faça uma análise individual e extremamente minuciosa, não só da empresa, mas do cenário, e avalie se cabe dentro da sua estratégia antes de tomar qualquer decisão, beleza? O Grupo Renova divulgou os números do quarto trimestre no último dia 28, né? A companhia conseguiu ser positiva na geração de receita, cresceu a receita em pouco mais de 10%, reportou um lucro superior a 125 milhões de reais no trimestre, né? Revertendo um prejuízo. Mas teve algo que pesou também no resultado, que foram alguns não recorrentes, né? Como a reversão do valor de ativo imobilizado, que vamos entender aí no decorrer do resultado. A empresa também conseguiu aumentar os seus custos operacionais. E vamos também ver o endividamento, né, que é um dos itens mais importantes do balanço de uma empresa que está em recuperação judicial. Mas, no geral, foi um resultado, no meu ponto de vista, satisfatório. Vamos ver o resultado e comentamos na sequência. Bom, então vamos ver os números que a Renova nos trouxe no quarto trimestre de 2023 e bem como também todo o ano de 2023, né? Aqui nós temos primeiro a mensagem da administração para a gente ter uma ideia de como foi o ano, né? Do que comprometeu os números da empresa, do que favoreceu os números da empresa. Vamos dar uma olhada aqui no que diz os dirigentes da empresa. Terminamos mais um ano com importantes desafios ultrapassados e dando passos na direção de tornar a Renova Energia uma plataforma integrada de desenvolvimento, implantação e operação de projetos de energia renovável. Destacamos também o início da implantação da área de comercialização de energia, de atacado e varejo. Tal medida vai nos permitir capturar o crescimento de novos entrantes no mercado livre de energia e também implementar parte do nosso robusto pipeline de projetos. Nossos compromissos com práticas de desenvolvimento sustentável foram reforçados no ano de 2023 e continuarão como nossa premissa de novos investimentos. Nesse sentido, destacamos a receita operacional bruta de 250,7 milhões de reais e EBITDA ajustado de 67,5 milhões de reais no fechamento anual de 2023. Durante o período também atuamos no gerenciamento do contencioso passivo, que é a RJ, né? E seguimos dedicados à resolução por julgamentos e negociações da carteira de ações judiciais, buscando constantemente a redução dos riscos para a companhia. Bom, dito isso, vamos para os destaques. A empresa que informa o pagamento de credores, né, que eu já havia até feito um vídeo sobre esses dados aqui, a companhia realizou o pagamento de 72,4 milhões de reais, sendo 1 milhão da classe 1, 44,8 milhões da classe 2, 25,3 milhões classe 3 e 1,3 milhões extra concursais. Ou seja, a empresa, do meu ponto de vista, está administrando muito bem esse passivo aqui dentro dessa RJ. Plano de recuperação judicial. A empresa está finalizando a elaboração de um novo aditivo ao plano de recuperação judicial, de forma a refletir os entendimentos acordados com os credores com garantia real, para uma nova extensão dos prazos e condições de pagamento, sem qualquer impacto para os demais credores da companhia. Uma parte importante aqui é a parte da geração, né? A produção de energia foi de 1.082 gigawatts em 2023, mostrando a capacidade de entrega e execução. Nos resultados financeiros, a empresa informa uma receita líquida de 227,8 milhões de reais versus 206,4, um crescimento de 10%. Na margem de energia, a empresa informa 185,7 milhões versus 135,6, também um crescimento. O EBITDA foi de 303 milhões versus 1 bilhão
56 milhões, uma redução de 71%, mas teve efeitos não recorrentes aqui. O EBITDA ajustado teve uma redução de 10,5%. O prejuízo líquido foi de 9,2 milhões de reais versus um lucro líquido de 777,1 milhões de reais, mas teve um efeito não recorrente aqui nesse lucro de 2022, tá? Se eu não me engano, nessa época aí que a empresa divulgou esse lucro, as ações bombaram e muita gente achou que a empresa já ia até sair da RJ. Aqui nós vemos um prejuízo líquido ajustado de 16,1 milhões de reais versus 276 milhões e meio de reais, uma redução significativa aqui nesse prejuízo, né? E o saldo final no caixa da empresa é de 22 milhões de reais, considerando aplicações financeiras. Aqui nós vemos os dados da geração, né, a produção de energia. Apresentamos abaixo a produção de energia apurada durante o ano de 2023 no complexo Alto Sertão 3, na fase A. Aqui eles informam que a produção do quarto trimestre de 2023 foi de 202 gigawatts, apresentando uma queda de 28%, ou 78 gigawatts comparado ao trimestre anterior, e pode ser atribuído tanto às necessidades de manutenção nos equipamentos, quanto às oscilações nos recursos naturais da região, ou seja, teve menos vento nesse trem aí, né? Aqui nas demonstrações financeiras, no quarto trimestre de 2023, o Grupo Renova apresentou um lucro líquido de 125,9 milhões de reais e margem de 248,8% contra 750,3 milhões de reais e margem de 1.171% no mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2023, o prejuízo foi de 9,2 milhões, né, como informado acima, contra um lucro líquido de 771 milhões, como já informado também, que houve aí um efeito não recorrente. O principal fator que causou a variação é a reversão, esse aqui é o efeito não recorrente, tá? É a reversão do valor recuperável do ativo imobilizado relacionado ao complexo eólico Alto Sertão 3. Na fase A, que foram aí de 819,8 milhões de reais que ocorreu em 2022. Esse valor aqui refletiu no lucro em 2022 e deixou muita gente alvoroçada aí, achando que a empresa já ia sair da RJ, né? Além disso, no quarto trimestre de 2023, tivemos registro do início da contabilização dos compromissos futuros, marcação a mercado na nossa comercializadora, que impactou positivamente em 167,6 milhões de reais. Aí aqui no quadro abaixo nós vemos os dados, né? Uma receita operacional bruta que caiu 19%, né? Mas cresceu na comparação anual, né? Caiu na comparação do trimestre aqui, mas cresceu no decorrer de 2023. A receita operacional líquida também cresceu, né, durante o ano, 10,4%, mas caiu aí na comparação com os trimestres de cada ano. O lucro bruto cresceu 196,6% durante o ano. O lucro ou prejuízo, né, a empresa lucrou 125 milhões de reais no quarto trimestre. Esse aqui foi um dado bastante importante, né? Conforme demonstrado no quadro abaixo, que veremos a seguir, o prejuízo líquido ajustado foi de 16,1 milhões de reais, uma redução de 94,2% comparado ao mesmo período do ano anterior. A companhia teve um ganho na alienação de 6,9 milhões decorrente da venda Serra do Tigre. E no fechamento de 2022 houve um ganho na venda de ativos no valor de 233,8 milhões e reversão do valor recuperável de ativo imobilizado no valor de 819,8 milhões de reais, resultando em um prejuízo líquido ajustado de 276 milhões e meio de reais. Aqui nesse quadro nós vemos os números como citado acima, né? O lucro no quarto trimestre de 125 milhões 856 mil reais, mas no ano um prejuízo de 16 milhões 116 mil reais. Sobre todos esses efeitos aí não recorrentes e uma queda nesse prejuízo aí significativa de 94,2%. Aqui a explicação da receita operacional, né? A receita operacional líquida no quarto trimestre foi de 50,6 milhões de reais, uma retração de 21,1% em relação ao mesmo período. Conforme demonstrado abaixo, veremos, né? A receita líquida eólica teve uma queda de 68,7% contra ao mesmo trimestre do ano anterior. Já a comercialização de energia houve um acréscimo de 15,7% comparado ao mesmo período. No acumulado, a receita líquida foi de 227,8 milhões de reais, um acréscimo de 10,4%, como já citado acima, versus o mesmo período do ano anterior. O principal fator foi a baixa disponibilidade registrada no complexo, principalmente no quarto trimestre de 2023. Adicionalmente, os eventos de restrição de geração impactaram em 11% na geração de energia dos parques. Aí aqui nós vemos em números, né, a receita líquida que cresceu 10,4%, isso aqui é bom, a gente demonstra que a empresa está gerando receita, né, está sendo positiva na geração de receita. E aqui nós vemos os dados aqui da
receita líquida sobre a comercialização da energia, que cresceu 56,2% aí. A receita líquida das eólicas teve uma queda de 10,9%. Aqui nós vemos os custos operacionais, que no quarto trimestre totalizou aí 39,6 milhões de reais, representando um aumento de 58,5%. Aí aqui nós vemos a demonstração dos custos operacionais, né? No total, esses custos operacionais teve um crescimento de 58,5% na comparação de um trimestre contra o outro, e no decorrer de todo o ano aí um crescimento de 19,2%. Aqui nesse quadro nós vemos aqui as despesas do quarto trimestre, bem como todas as despesas do ano aí de 2023. Nós vemos aqui uma queda nessas despesas de 92,2% na comparação de um trimestre contra o outro e de 97,2% no decorrer de todo o ano de 2023. Agora uma das partes mais importantes, que é o EBITDA, né? Que no quarto trimestre de 2023 o EBITDA atingiu 240 milhões de reais, uma queda de 71% em relação ao mesmo período do ano anterior. E a margem EBITDA alcançou 474,4%. No acumulado de 2023, o EBITDA atingiu 303 milhões de reais e margem de 133%, uma redução de 71,3%. Aqui nós vemos esses dados na tabela, que mostra que o lucro líquido, como já falado várias vezes no decorrer do vídeo aí, de pouco mais de 125 milhões de reais, uma queda aí de 83,2%, o EBITDA que caiu 71%, o EBITDA ajustado caiu 71,8%, a margem EBITDA caiu 816,1%. Mas nesse resultado aqui da Renova tem todos aqueles efeitos não recorrentes, né, da reversão daqueles ativos, tudo mais lá como já explicado acima. Aqui na parte do resultado financeiro, a companhia apresentou um resultado líquido financeiro negativo de 31 milhões de reais, uma redução de 16,5%. No acumulado, totalizou 149,6 milhões negativo, uma redução de 30,3%. A principal rubrica que impactou na melhora do resultado foi o término de juros com partes relacionadas. Além disso, o menor saldo de caixa impactou a receita financeira em 40,3% no quarto trimestre. Aqui na parte da recuperação judicial, nós vemos que os passivos do Grupo Renova, negociados no âmbito da recuperação judicial, foram segregados em 4 classes. O quadro abaixo demonstra a movimentação do saldo em cada classe em 31 de dezembro, né? Aí aqui no quadro nós vemos a comparação de um período contra o outro, né, desses saldos aí. Classe 1, que são credores trabalhistas, nós vimos que caiu aí, né, de pouco mais de 1 milhão e 400 mil reais para 118 mil reais. Já a classe 2 são credores com garantia real, cresceu, né, de pouco mais de 959 milhões para pouco mais de 1 bi e 30 milhões de reais. Classe 3 são credores quirografários, também teve uma queda aí, pouco mais de 300 milhões para 284 milhões. E a classe 3 são credores microempresas e empresas de pequeno porte. Também aumentou um pouco aí, de pouco mais de 740 milhões para pouco mais de 840 milhões. O saldo final, 1 bilhão 351 mil 560 mil reais. Esse é o passivo do Grupo Renova hoje. Bom, como eu disse no início do vídeo, o resultado para mim mostrou um certo controle operacional e financeiro da empresa. Doido, mas teve aumento de custos operacionais. A empresa está no meio de uma desgrameira, velho. Está no meio de uma recuperação judicial. Aí a galera fala, como é que esse lucro caiu tanto de um ano para o outro? Teve esses não recorrentes aí que eu expliquei durante a leitura do resultado, né, que foi a reversão do valor do ativo imobilizado, pouco mais de 800 milhões de reais. A galera que acabou se apegando naquele resultado divulgado ali no ano anterior, né, um lucro de 771 quirela% aí, achando que a empresa já ia sair da RJ. Não é assim. O processo de RJ ele é muito complicado. Teve aumento de custos operacionais, como já dito aí, que é normal dentro de uma empresa que está passando por uma turbulência dessa, mas a empresa mostrou um certo controle das suas operações e do seu passivo também, né? O passivo da empresa teve um aumento de pouco mais de 50 milhões de reais, se você for analisar direitinho, era 1 bilhão e 300 aí, e fechou 2023 com 1 bilhão 350 e uma quirelinha. A empresa divulgou também no resultado, não sei se vocês perceberam aí na leitura, que ela vai fazer um novo aditamento do processo de recuperação judicial. Ou seja, ela pagou algumas parcelas aí da dívida, né? Pagou um pouco para um pouco para outro, um pouco para outro aí, mas o endividamento ainda ele é muito alto, ele ainda é muito salgado. Então a empresa ela precisa chamar os credores para conseguir alongar esses prazos aí, para ganhar tempo, né? Mas a empresa mostra que está no caminho certo,
de repente vem venda de mais ativos aí, para a empresa conseguir ter fôlego para tocar essa recuperação judicial sem comprometer as suas operações. Eu vejo que está no caminho certo para conseguir sair com êxito dessa recuperação judicial, se tornando uma empresa rentável, né? Geradora de caixa e geradora de lucros também, que é o que os acionistas estão de olho aí. É no futuro da Renova, porque a Renova já é uma empresa do futuro, né? Que está inserida dentro de um setor que é do futuro, energia renovável. Tem tudo ainda para crescer, tem muita coisa ainda para entregar. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!